Obrigada, querida. Toda marca tem um produto, mas algumas têm uma história. E hoje eu vim aqui conhecer uma marca que faz parte da memória afetiva de muitas famílias amazonenses. Olá, Tati, seja bem-vinda. Tudo bem, meu amor? Muito obrigada. Ótimo. Que loja mais linda. Obrigada. Muito Quem obrigada. diria que uma conversa de elevador surgiria uma parceria tão linda como essa? Quem diria, né? Quem diria? Assim surgem as boas ideias. Com certeza, Vamos conhecer um pouco mais da nossa loja? com certeza. Vamos lá? Vamos. Tati, vem conhecer aqui dentro da nossa loja. Olha Oi, só Tirone. essa gente! Seja Tudo bem? Olha, um prazer, viu? Olha só que vitrine maravilhosa, gente. Muito linda, viu? Linda, né? Está Além de recheada. linda, deliciosa, né, querida? Está recheada Eu para tô- receber você. Ansiosa para conhecer essa loja ali dentro. Tem algum preferido Ah. já? O meu, olha, é difícil ter preferido, sabia? Mas eu acho que aquela de morango tradicional. Sim. A Tradição favorita. vence, né? Vai receber uma. Pronto. Vamos? Vamos. Seja bem-vinda. Obrigada. Tá, Tati, aí conhecendo aqui um pouco da nossa produção, aqui é a primeira etapa da nossa produção. Aqui é a área onde tem o atendimento mais direto, né, a quem está sendo atendido aqui fora, é onde são feitos os sucos e as bebidas geladas. A produção das tortas, doces e salgadas, lá em cima a gente vai já te mostrar. Já é lá em cima, né? Tá bom, vamos lá ver. Já chegou. Quero ver. E mais aqui nós temos a câmara refrigerada, onde ficam as tortas que podem ser refrigeradas, podem ser congeladas para serem finalizadas depois. E aí, ó, tem, aqui tá, é muito baixa a temperatura lá, então você pode entrar com essa roupa especial lá dentro. Mas depois legal. a gente mostra como é para você E aí fica conhecer. sempre cheio esse negócio aí. Sempre recheado. Natal e Ano Novo, então, não tem espaço. Não tem espaço. Meu Deus, imagina. E é grande aí dentro. É grande, você vai ver, vai encher todo. Fique à vontade, Tati, você me a nossa câmara. Olha só, tem bastante espaço aqui para bastante tortas. Depois, olha, tem Tem lá em cima. Tem muito espaço aqui. Tá vendo que tá cheio. Agora tem períodos do ano que isso aqui fica mais cheio ainda, né? Nas datas comemorativas, principalmente Natal e Ano Novo, isso aqui fica recheado. Kate, você sabe que essa é uma das grandes queixas das pessoas quando vão nas cafeterias e não encontram um bom café, né? Às vezes, o que é servido, a comida que é servida, não condiz com a qualidade do café que é servido. Isso. E aí, quando você me disse que esse café é especial, me interessou. É especial, é um café orgânico. É algo que eu sentia falta, porque eu sou apaixonada Aqui, por né? café. Sentia falta Isso já na foi- própria loja. Isso já foi você que trouxe Foi pra cá? depois, veio depois. A gente trabalhava com os cafés tradicionais, né? E também com expresso, com os cafés de máquina.
E o café especial era algo que eu gosto muito, aprecio muito, e a gente sentiu essa necessidade, né, de trazer. Eu e meu marido, nós somos entusiastas de café em casa, a gente Vocês já gostam de cafés bons, né? E esse daí, inclusive, é um grão que eu utilizava na minha casa, que eu descobri de Minas, que é de excelente qualidade, eu acho que atende a vários gostos. Muito obrigada, porque Prove. um bom café com uma boa torta é sempre fundamental. Sem dúvida. Mas me diz uma coisa, por falar em coisas que vocês trouxeram para cá. Assim, o que mais de identidade de vocês que veio para cá? Assim, o que que você, Kathleen, trouxe para cá? E o que que você, Kate, trouxe para cá? O que que foi ideia sua? O que que foi ideia sua? Me conta. Eu posso falar, eu vou falar lá de trás, né, da minha mãe ainda, né, ela sempre prezou e primou por aqui as tortas produzidas aqui na Cat serem feitas de forma artesanal e sempre com os produtos que ela mesma preparava ali. Hoje, né, tem muitos produtos já prontos, as misturas prontas, né? Que com isso você ganha muita velocidade na cozinha, mas foi algo que ela nunca quis seguir por essa linha. Há quem siga, tem seu valor, mas foi algo que desde o início ela fincou o pé e disse que ela queria fazer com os produtos mais o leite condensado, original, o creme de leite e as misturas sendo feitas aqui, né? Por isso também que ela optou por lá atrás não ter várias unidades, preferiu manter por muitos anos uma unidade e depois de outros tantos anos que abriu essa segunda unidade, mas sempre primando por esse trabalho mais artesanal, tudo feito aqui na nossa cozinha mesmo, né? E a gente tenta levar isso a ferro e fogo, exatamente, a esse desejo dela. Essa essência, né? Exato. Mas assim, antes da gente falar disso, na verdade, quando eles forem cortar, a gente pode inverter as ordens, porque eu queria falar um pouco de como foi abrir essa unidade. A unidade do centro, ela é a tradicional, né? A primeira unidade foi lá, não é isso? Sim. E aí, como é que foi para chegar, assim, para abrir essa nova unidade aqui? Me conta. A unidade do centro, no ano que ela estava completando 20 anos de existência, a unidade da Vieira Alves foi inaugurada. Essa unidade aqui era um desejo, era um sonho da minha mãe. Quando ela iniciou lá no centro, era tudo muito pequenininho. Ela começou, era ela e mais uma funcionária. E nessa época eu ajudava ela em parte do dia, eu ficava inclusive no caixa, porque eu lembro eu estava na transição do colégio, da escola para a faculdade. E eu ficava lá com ela, meu pai ainda não era aposentado, ainda trabalhava, então era ela uma funcionária. E ela sempre gostou de cozinhar. E levou realmente as receitas dela, o que ela já fazia em casa, né? E todo mundo gostava do que ela fazia e ela, enfim, realizou um sonho abrindo lá. E 20 anos depois, ela inaugurou essa unidade agora já planejada desde o início, né? Porque lá foi crescendo aos poucos. E essa unidade não, ela pensou, teve um projeto, né? Que foi feito por inclusive um grande amigo nosso, depois a gente fala dele, mas foi toda planejada do zero e a ideia foi inclusive trazer a produção que era do centro para cá para o Vieira Alves. Então hoje a produção é nessa unidade. Algumas coisas são finalizadas lá no centro, né? Mas a produção, a grande parte da produção é feita aqui. E aí foi uma cozinha realmente já toda planejada, diferente da de lá, que foi sendo adaptada, né? Conforme a necessidade do momento. O crescimento, porque sempre foi um sucesso, né? Assim, a Cats, na verdade, é uma empresa, é uma marca que faz parte da história de muitas pessoas. Quem nunca cantou um parabéns? É verdade. Com a torta da Cats, né? Isso é motivo de orgulho pra gente, né? A primeira unidade, mês que vem vai completar, né, 27 anos de existência, exatamente no dia 3 de agosto de 99, né? Foi quando a nossa mãe começou, ela começou como algo que era um hobby para ela, que era um prazer, e ela acabou transformando num negócio, como você falou, hoje é uma marca, né? Que segue até hoje. E assim, acho que um dos grandes orgulhos que a gente tem é de até encontrar com clientes bem antigos lá daquela primeira unidade que falam, olha, eu ia
lá na Cats, nesse centro, eu era criança ou era adolescente, ou então, olha, tá aqui meu marido, eu conheci meu marido, a gente começou a namorar lá, então assim, Olha, faz tem parte da muitas história da histórias, pessoa né? Tem dela. muitas das histórias, pessoas. então eu acho que isso é muito legal da história da Cats. E muitos lembram, quando encontram com a gente, às vezes a gente sai com meu pai, muitos vêm e reconhecem o meu pai. E lembram deles, porque ficavam os dois no caixa lá do centro. Isso. Então, os clientes de lá mais antigos lembram disso, né? Daquele casal de senhores, que eram os donos que ficavam lá. E às vezes reconhecem meu pai. Meu pai vem cumprimentar a gente, encontra a gente em alguns lugares, restaurantes, e falam, olha, eu frequentava muito lá. E às vezes meu pai nem lembra, né? Mas as pessoas lembram muito disso. Eu acho que foi algo marcante. Agora é interessante que saber que antes de conhecer vocês, eu conheci primeiro a sua mãe. Eu né? sei. Antes de conhecer vocês, a sua mãe, ela ficava com o Luca, né? Luca, Lá embaixo, então a gente se encontrava muito e a gente começou a conversar bastante sobre, né, questões de maternidade. Ela sempre me falava de vocês com muito carinho e eu não conhecia vocês ainda, né? E assim, eu tenho realmente uma memória dela assim com muito carinho. Eu sempre achei ela linda. Nossa, que mulher bonita. Era uma coisa que eu sempre achava, falei, nossa, essa mulher elegante, aquela mulher, né? Por mais que estivesse assim, simples e à vontade, ali cuidando do neto, brincando, era uma mulher muito elegante, muito bonita. Eu tenho realmente essa memória dela assim com muito carinho. E depois que eu conheci vocês, eu entendi. Falei, claro, né? Uma mulher tão linda assim podia fazer coisas diferentes, né? E eu fico muito feliz assim de poder estar participando e contribuindo com que isso possa ir cada vez mais, né, a essência da marca, né? Uma coisa interessante assim que eu queria saber de vocês, como é que foi esse desafio de manter a tradição da marca, porque as coisas vão mudando, como você disse, né? Os desafios vão vindo e assim, como é que foi, né? Deixar assim o pedacinho da sua mãe quando ela se foi, como é que foi para vocês continuar esse legado dela? Como foi? Assim, como você falou, realmente foi um desafio de todas as formas, né? Mas eu acho que Acho que a gente precisou colocar em mente o que era mais importante. Tudo isso que ela tinha construído, que não é só uma empresa, é uma história, como a gente falou antes. É uma história, são os funcionários, né? Ela tem funcionários aqui que tem quase 20 anos, a Cats tem 27 anos, mas tem funcionários de 20 anos, de 15 anos. E elas têm, assim, uma lealdade imensa pela minha mãe, pela história, pela lembrança dela e pela Cats em si. Então, eu acho que a gente sempre tentou tomar as decisões depois da partida dela, tentando pensar o que ela faria, o que ela desejaria. Eu não sei se do ponto de vista de negócio isso é o mais correto, mas o fato é que ela mesmo sem ter estudado, sem ter feito uma administração ou uma Era tudo intuitivo, era né? dela, A essência era dela. Ela tinha isso na veia, tanto esse primor por fazer a comida, por deixar a comida gostosa, agradar as pessoas pela comida, como até a própria administração, a gestão, né? Era uma coisa que era dela, era uma coisa que era... É impressionante isso. Mas você sabe que isso é um dom, isso é um dom de mulher, é um dom de uma dinâmica de casa, né? De dona de casa, de mãe, que cuida da casa, que cuida, né? Que consegue administrar de uma forma harmônica um monte de coisa ao mesmo tempo. E isso é algo que vem, né? Da maternidade, natural, da mulher. Isso realmente é algo bem admirável. Olha, uma curiosidade, né? Que, assim, ela não tem uma formação profissional de gastronomia, mas ela, como gostava muito de cozinhar, ela sempre fazia vários cursos. Então, ela tinha conhecimento de técnicas, ela sempre... Por interesse próprio ela era mesmo. muito curiosa. Quando nós éramos crianças, ela sempre foi virada, minha mãe, sempre foi virada. Ela fazia bolos por encomenda. Então, sabe aqueles bolos da década de 80 de aniversário? A profissão dela antes de... Ela foi bancária há muitos anos atrás, né? Quando a minha irmã nasceu, ela parou de trabalhar. Acabou parando, após um período para se dedicar à família. Para se dedicar à família. Quando eu nasci, ela já não trabalhava mais no banco, ficou
cuidando da casa, mas ela sempre estava fazendo alguma coisa. Ela tinha muita, assim, acho que um dom e tinha curiosidade de aprender. Ela tinha muita habilidade também até com trabalhos manuais, então ela sempre estava fazendo, ela sempre envolvia muito, acho que a comunidade, assim, a vizinhança, sempre as pessoas agregava, né? Sempre uma pessoa agregadora. As festas, os aniversários, ela Tudo era fazia muito feito em casa, né? Então era ela, aquela pessoa da família que fazia o bolo, que preparava os docinhos, ela fazia isso nesse momento naturalmente. Não era por encomenda, era algo natural, era algo que ela queria fazer. Para servir. Para presentear, para adoçar a vida das pessoas. Que Então, lindo ela isso. amava fazer isso. E né? por isso Nossa sempre casa... todos incentivavam ela, olha, você tem que abrir um negócio seu, tem que abrir um negócio seu. Já ouvi isso algumas vezes. Era um sonho dela, mas assim, e curioso, assim, também, por outro lado, tinha aquela unidade, aquele imóvel da Joaquim Nabuco, que é onde foi a primeira unidade, e era um imóvel nosso, da família, que vem dos meus avós paternos. Isso aí é papo para outro momento. Não, é outro podcast. A gente raízes até portuguesas. chegou lá, isso, das raízes portuguesas, mas aquele imóvel vem dos nossos avós paternos, né? E tinha aquele local lá que era um potencial espaço para ela abrir. Meu pai não queria, ele nunca quis. Nunca quis. Quer dizer, ele não queria naquela época, né? Depois ele aceitou. Ele não queria que ela profissionalizasse aquele. Meu pai é uma pessoa. Eles são diferentes nesse aspecto. Ele nunca gostou muito de mudanças. Ela, por outro lado, já era aquela pessoa virada, corajosa, que vai atrás. Então, e é isso que eu admiro, assim, e eu acho que é essa característica dela que fez também a Quetes dar certo, porque muitas empresas abrem, passam um período. E depois de um tempo não dá certo, por questão de administração. Então, tinha o lado do dom dela para saber cozinhar, mas tem esse lado de saber administrar, que eu acho que não são todas as pessoas que têm, né, essa característica. E a coragem E foi realmente intuitivo dela, de coragem mesmo de fazer. E quando ela abriu, ela já tinha 40 e tantos anos, né? Tudo bem, daquela época, tinha 40 e alguns anos, lá naquela época, 46 ou seja, ela já tinha 46 anos. Para você iniciar, né? Ela começou a primeira unidade. E 20 anos depois, ela um novo desafio que foi abrir essa unidade, porque foi um grande desafio. Para ela foi um grande desafio. Um grande desafio, porque primeiro tinha a questão da obra, né, para implementar. Eu estava conversando com você, né, eu participei muito aqui dessa, assim, da implementação aqui desse projeto, né, da idealização e para implementar mesmo, assim, muitos detalhezinhos, acho que depois a gente até vai mostrar. Porque, assim, tem um carinho especial, né? Por cada detalhe daqui dessa loja. É muito lindo. É tudo de muito bom gosto. E então, assim, foi um novo desafio que ela começou para ela já 20 anos depois dela ter iniciado, quando ela já começou relativamente tarde, né? Entendi. Agora me conta, por que vocês não seguiram nessa área? Porque vocês são da área jurídica. Nós somos da área jurídica. Não, assim, teoricamente não tem muita ver. Ela expulsava a gente da cozinha. Olha, sério. Eu ficava observando, eu gostava de observar. Eu acho até que eu tenho algo um pouquinho mais do que a Kate, mas nenhuma de nós duas realmente é da área, não é de gastronomia. Assim, a cabeça e a linha dela. Mas eu tinha curiosidade, algumas coisas que eu sei é de olhar o que ela fazia. Mas ela, não, sai da cozinha, vamos estudar. Aí nenhuma de vocês a gente sabe cozinhar. Pouca coisa, muito pouca coisa. Sim, para mim, para o meu marido, olha uma receita na internet. Eu tenho ideias. Alguma receita daqui da Eu gosto de ter ideias e inspirações. Eu fazer a receita em prática, não. Eu tenho ideias. A gente tem ideias para. Não, também não. Olha, vamos criar um produto assim. A gente gosta de viajar, então a gente conhece às vezes um produto novo. Você é a mente criativa. Tem uma ideia nova e de repente, poxa, será que não seria legal a gente trazer, né, a mente criativa. Exatamente, mas assim, executar, não. Então a sua mãe não incentivava vocês a transmitir o legado, assim, de alguma forma? Não. E aí nós duas fomos para a área jurídica completamente diferente, né? Bem antes, né? Bem antes, inclusive. Quando a minha mãe abriu, né, a primeira loja, eu ia entrar na faculdade, né? Eu tinha passado, a minha irmã já fazia direito. E eu cursei também, a gente seguiu, e as nossas profissões hoje em dia são na área jurídica, né? Também uma outra curiosidade que eu não sei se você sabe, a gente não atua aqui diretamente, né? A gente está nos bastidores com essas ideias, mais feminino. Mas para dar continuidade, como você perguntou, como é que foi para dar continuidade? Ainda bem que
o meu sobrinho, filho dela, Gabriel, ele fez administração de empresas. Quando ela pensou em abrir essa loja, muito foi pensando também em deixar para ele, para né? que ele pudesse dar continuidade, né? E ele fez, né, buscou o curso dele superior já pensando em dar Nisso, continuidade. entendi. Ou Só seja, que o já era... Gabriel, ele é mais dos bastidores, então por isso ele não está aqui. Entendi. Exatamente. Ele é mais da parte burocrática mesmo, da administração, da gestão. Isso, gestão. E o Márcio. E o Márcio. Que é E aí o seu você pode esposo, falar né? agora do seu marido, que Exatamente, que estão aí, né, tocando o dia a dia, que A enfrentam operação os mesmo, né? problemas, né? Os desafios do dia a dia, e ser empresário é muito desafiador, né? São muitos problemas. Acho que quem decide ser empresário tem que ser perseverante mesmo. é verdade. E eles estão aí na frente. Mas eu costumo até dizer que a cabeça da minha mãe precisou ser substituída por 4, né? Pelo Gabriel, pelo Márcio, pela minha e pela da Olha minha só. irmã, Keto. Porque eles estão aí tocando no dia a dia tudo A aqueles empresa funcionários, toda. os clientes, tudo. E a gente tenta entrar nessa parte do Safas, dar o toque mais feminino, né? Mas uma coisa muito legal que, felizmente, ela conseguiu deixar as receitas dela. Né? Então, assim, ela tinha muitas receitas. Que é o coração da Exatamente, empresa, então né? ela tinha muitas receitas já. Então aqui a Cats tem receitas para ficar rodando, tá? Já ficar rodando o ano todo, né? Sem passar semanas sem repetir. E ela conseguiu também formar uma equipe que está aí até hoje, uma boa, acho que mais da metade da equipe dela, da época que ela estava aqui, continua aí até hoje e consegue manter a qualidade. Entendi. Mas ela não deixou um chefe de cozinha. O chefe mesmo da cozinha era ela. Era ela. E esse E ela foi um grande centralizava desafio. muito, assim, as coisas? No início, sim. Depois ela foi passando para as equipes, né? Foi impossível ela centralizar tudo. Tinha algumas coisinhas que só ela fazia, mas a maior parte as equipes, né? Por setores, né? De acordo com os salgados, os doces, já sabiam das receitas. Mas não tinha uma pessoa que soubesse tudo, né? E que estivesse acima da equipe para gerenciar isso. Isso foi um desafio. E tem alguma coisa assim que... Desculpa. Tem alguma coisa assim que vocês criaram aqui, que vocês sentem orgulho, que vocês criaram, assim, que, nossa, isso aqui não foi algo que, claro, que está dentro, né, inserido dentro do que é a Cats. Mas assim, esse daqui, um produto, isso daqui foi a gente que criou. Veio, é nosso, tem o nosso... Existe? O que Existe. Existem algumas receitas da época dela ainda, que eu conversando com ela, eu falei, olha, mãe, o que você acha da gente colocar essa torta de chocolate meio amargo com caramelo salgado? O pastel napolitano, eu falo que a receita foi eu que criei, assim, foi eu que inventei aquela combinação, ela disse que não foi eu não. Mas após, assim, a partida dela, assim, que veio já depois, né, tem os produtos da linha Fit, que é algo que ela não... É necessário, né? Exatamente, a gente sentiu também essa demanda, né? Que existe um público para isso. Era algo com que ela não queria trabalhar, porque ela tinha medo, porque ela falava que ela não tinha conhecimento. Ela não se fazer. sentia, naquele Não se momento, sentia ela não estava preparada. Ela preparada. pensava em dar esse passo, mas naquele momento ela precisava ainda estudar. Ela não entendia. queria lançar um produto só porque estava todo mundo fazendo. Ela precisava se Sempre preparar. muito E se bem. preocupavam com a questão da segurança E da mesmo dos qualidade, clientes, né? por conta de pessoas que têm certas alergias, que não consomem determinado produto por terem alergias, restrições sérias, não porque a pessoa está fazendo uma dieta e quer Só comer uma leve. restrição, Então né? ela ficava com medo por conta da segurança do cliente, então ela não adentrou esse mundo. E tem hoje essa linha Fit. Hoje tem alguns produtos da Alguns linha produtos, né? Só um produto, são alguns produtos. Alguns. Não, Olha que legal. Alguns doces. Alguns bons produtos para você ter variedade, ter opção, né? Com Tem certeza. de banana, tem outro que é café com chocolate. E todos esses foram vocês que foram... Já fui atrás de receita, eu procurei receitas assim com nutricionistas,
tem um bolo de chocolate fit que eu gosto bastante. Olha, você disse que você de não participa de nada, mas você simplesmente é dona de uma Mas receita. eu sou curiosa. Por interesses próprios também, né? Para tentar Com manter certeza. a linha, a gente vai atrás. E essa é uma receita que eu peguei, a gente fez a nossa adaptação aqui, mas é um bolo que ele não tem glúten, não tem leite animal, não tem açúcar, né? E é muito saboroso, porque esse também é um outro desafio, né? Ser gostoso. Algo fit, mas que seja Exato, bem... Com bem... esse café, gostoso. nossa. Esse café tá maravilhoso. Com esse olha. café, ele, assim, é o par perfeito. Com certeza. Nada melhor do que uma boa torta, uma boa comida com um bom café, né, Depois a gente? gente prova aí. E depois tem uma outra combinação para as tortas, além do café. Ah, é? Como é? Um espumante. Ah, com lógico, certeza. Um espumante, que a Cat tem uma carta de espumante Que também legal. para acompanhar os Nossa, doces e que salgados. chique. Eu Muito acho que isso é legal. algo que tu pode comentar também, que foi, né? Foi uma ideia tua. Ela estava aqui ainda, mas Ela foi tava Uma aqui. carta de É. espumantes. Tem uma carta de É. espumantes, a gente tem quem fornece os nossos espumantes inclusive é Bom Vivant, nossa vizinha também, Que né? legal. Ela A fez, Márcia, querida. ela fez a curadoria, então, inclusive tem algumas sugestões de harmonização, mas o que está faltando ainda, que era um desejo dela, da nossa mãe. Ela queria que tivesse os espumantes e que tivesse vinho do Porto, para acompanhar também o pastel de Belém. Sim, já a gente tem vai essa- chegar lá. né? Ainda A vai gente chegar lá, vai ter na nossa carta. A Um Cat vai certeza. caminhando aos pouquinhos, mas vai conseguindo, né, conquistar Olha, essas aos pouquinhos se vai o longe, devagar porque, sempre. olha, desde 1999, isso é com muito orgulho que vocês estampam, né, Sim. na logo de vocês, né? Meninas, olha, algumas, eu penso assim, sabe? Algumas empresas, elas vendem produtos. E as marcas que realmente têm história, que é o que a gente está fazendo aqui, contando, elas vendem a essência, elas vendem aquilo que elas realmente são. E o que vocês acabaram de contar aqui é sobre uma pessoa que transformou, através da sua essência, daquilo que ela acredita, né, em tradição, né, em continuidade, em amor, em acolhimento. Isso é muito lindo, realmente, né? Vocês, além de serem lindas, assim, por fora, né? Eu tenho muito orgulho, assim, de ter vocês como realmente minhas amigas. Considero do fundo do meu coração. E é muito lindo, assim, ver essa história se perpetuando, assim, né? Através de uma torta deliciosa, maravilhosa, Olha isso, gente, isso é uma obra de arte. E uma obra de arte que a gente come, que a gente saboreia, que a gente compartilha. Isso é muito lindo. Ela Muito lindo. sempre, né, tudo para ela era em torno da mesa, né? Tudo envolvia comida, e comida boa, e comida farta, e os melhores produtos. Então ela tinha um prazer imenso Porque isso é um em evento. reunir as pessoas, né? A nossa casa era sempre era o ponto Cheio. da família Um ponto. toda, dos amigos, né? Então, e para ela ter uma mesa pronta, uma mesa Servida com posta, carinho. servida com carinho, com coisas preparadas por ela sempre fez questão de levar isso. E ela trouxe isso para cá, né? Essa coisa de adoçar a vida das pessoas por uma torta gostosa, né? E esse encontro é o poder sentar, o conversar, o parar uns minutinhos para apreciar tudo isso. Ela trouxe isso para cá, para Cats. O que faz realmente uma torta gostosa, assim, o que faz realmente uma torta, desculpa, não uma torta gostosa, o que faz uma torta gostosa são os ingredientes, a forma de se preparar, mas o que faz uma loja, uma marca ficar por tantos anos, não é só ter uma torta gostosa, porque torta gostosa tem muitas aí no mercado, tem em muitos outros lugares, né? Então, assim, a Cats realmente é uma empresa que tem essa essência da família de vocês, do que vocês realmente são, né? E eu fiquei muito feliz porque vocês acreditaram no meu projeto antes mesmo dele acontecer. E quando eu compartilhei com você e eu fiz esse convite, né, de participar, de oferecer pra gente, foi meio que despretensioso, assim. Verdade. Porque eu não imaginava que fosse dar assim tão certo, que fosse ser tão
tão agradável, assim, né? Compartilhar essa história. Eu nunca imaginei que isso pudesse estar acontecendo. Não, na verdade, de verdade, assim, eu não tinha pensado nisso. Eu só queria realmente ter algo para servir para os meus convidados, né? Verdade. De uma forma muito gostosa, que eu sei que é que tem uma boa qualidade, com uma parceria de alguém que eu sei que, né, que tá próximo ali de mim, que vê, né, o meu sonho. Então, assim, eu fico muito feliz, eu tenho só a agradecer, assim, pela parceria, pela confiança, porque você realmente... Primeiro eu conversei com ela, né, depois ela conversou contigo. Sim. E aí, quando eu falei contigo, eu falei, cara, eu acho que ela não vai querer, porque, assim, não faz sentido, né? Enfim, mas e não, você acreditou, você assim, até me incentivou, né? Sim. De uma forma muito legal, assim, coisa de amiga mesmo. Verdade. Não, inclusive, assim, eu queria até agradecer por esse primeiro... É o primeiro episódio de edição especial, né? Do Papo de Anestesista. Edição especial. Eu quero agradecer por você estar fazendo aqui com a gente. Eu acho que é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de conversar. A gente nunca já fez isso, uma história linda dessa maneira, uma história... né? Até porque, assim, a gente está conseguindo falar sem se emocionar muito. Mas até é um pouco, às vezes, difícil falar sobre isso. Mas eu quero te agradecer, assim, por esse carinho, por essa homenagem de estar fazendo o primeiro... acreditar, né, na empresa para estar fazendo essa primeira edição especial do Papo de Anestesista, que eu sei que também é um projeto assim, super promissor. Quando você me falou, eu achei super legal a ideia. É um podcast voltado para a saúde, né? Algo que assim, eu me interesso, eu gosto de consumir esse tipo de conteúdo também, eu gosto de assistir, até falei, né, para você que eu assisti alguns. E achei muito legal a tua ideia. Acho que você tem um perfil, né? Tem desenvoltura e ia levar conteúdo de qualidade. E por isso, assim, a gente acreditou, né? Para fazer essa parceria legal. E obrigada por estar aqui abrindo o espaço do seu podcast, né? Hoje, no outro formato. Mas para a gente poder contar a história da Cats, principalmente, assim, da nossa mãe. Que, na verdade, são duas coisas que elas não são separadas. Sim, elas a essência da Cats. A essência da Cats é ela, sempre vai ser. Né? Então, assim, e como você falou, é muito legal ter... a gente tem a nossa profissão é muito séria, né? A gente é da área jurídica. Mas a Cats é a empresa que, assim, vai para um outro lado. Você consegue trazer seu coração. Está nos momentos de leveza, de descontração, do encontro das pessoas. Os momentos de celebração, né? Então, as pessoas que consomem os produtos, né? Então, normalmente são em momentos festivos, né? No momento de alegria, isso. Não é? Então, assim, é muito legal. Seja aqui ou seja nas suas casas, né? Exatamente. É tão legal quando a gente vê até o vídeo de uma pessoa, olha, eu escolhi aqui uma torta da Cats para poder cantar meus parabéns, né? Isso não é só vender uma torta, é você realmente fazer parte daquele momento ali especial, né? Da pessoa que vai estar ali comemorando a sua vida, celebrando ao lado da sua família, dos seus amigos. Então é muito mais do que realmente vender uma torta. É fazer parte daquele momento especial e da vida da pessoa. Daquela família. E assim, a gente, continuando que a Mana estava falando, assim, obrigada também por ter pensado na Cats, escolhido a Cats. Olha que privilégio, né? Olha que privilégio você escolher os produtos da Cats para estar ali no teu podcast, né? Tá ali na tua mesa, né? Isso pra gente é uma honra, é um prazer, é um privilégio poder fazer parte, né? E poder adoçar a vida dos teus convidados. Ficou muito lindo. Todos a oportunidade de hoje também, como a gente estava falando antes, né? Aqui a gente está tendo, não é uma propaganda, não é comercial, porque aqui a gente não está falando do produto da Cats, né? A gente está falando da história, né? De como tudo chegou até aqui e vai continuar caminhando, né? Então é muito mais do que isso. Então, obrigada, Tati. Quando vocês falam que não choraram, não sei como, mas o brilho no olhinho de vocês é muito perceptível, assim, quando a gente vê vocês falando, né, a alegria, aquela emoção mesmo de ver tudo isso, de orgulho. Isso é muito lindo, gente. Isso vale muito mais do que qualquer propaganda. Muito mais do que qualquer propaganda. Esse brilho nos olhos de vocês, esse sorriso, assim, sincero, né, de estar
continuando um legado tão lindo, Eu assim costumo até como falar, a mãe a de Cats vocês. é uma irmã, porque a Cats era filha da minha mãe. Definitivamente a Cats era filha da minha mãe. Então ela é uma terceira, é a terceira filha, né? É a nossa irmã. Então a gente tem a missão mesmo de levar para frente, né? Levar para frente e manter o legado, dar continuidade na história, tentar fazer dentro da linha que ela decidiu, que ela escolheu, Mantendo a essência. e principalmente porque sempre deu certo e felizmente tem dado certo. Até hoje. O que a gente assim, sempre teve em mente era que a gente precisava honrar o legado dela. Isso. Né? É o mais Em nenhum momento, depois que ela partiu, foi Cogitado. opção, chegou a ser opção não dar continuidade. Assim, isso nem passou pela nossa cabeça. Né? Ela já estava preparando. Ela já estava preparando, o meu sobrinho, o meu cunhado já trabalhavam junto com ela, né? Então eles puderam também dar essa continuidade na empresa para que não parasse. Né? Absorver a ideia que ela tinha para a Cats como Eles tiveram como essa empresa. oportunidade mesmo, né? De estar ali perto e... Felizmente. Mas a ideia, toda vez que a gente vai fazer alguma coisa nova, que a gente pensa, que a gente às vezes reúne, a gente fala, vai ser reunião do conselho, que a gente se reúne normalmente aos domingos no almoço de família, né? A gente aproveita para trocar superior, ideias, para conversar, para trocar as ideias, falar dos problemas e também trazer as novidades, uma ideia nova, né? Uma inspiração. Então, assim, a gente sempre pensa assim, em honrar o legado dela, não deixar em nenhum momento assim desabonar aquilo que ela deixou, né? Porque realmente ela, eu acho que ela como pessoa, ela era uma pessoa diferenciada. Acho que não é porque é nossa mãe. Ela realmente marcou a vida de muitas pessoas, assim, dos funcionários, né? Se você for conversar com os funcionários que trabalham com ela, eles são leais a ela. E olha que ela era braba. Ela era braba, como tem que ser, né? Para fazer um negócio dar ela certo. Era firme. Pois é que talvez eu acho que eu não saberia, talvez eu não teria isso, se fosse tocar uma empresa desse tamanho assim, sozinha, como ela fez. Né? Nada, né? Eu ia ter medo de brigar, de chamar atenção, e ela chamava atenção mesmo assim, os funcionários eram apaixonados por ela. Né? As pessoas com quem ela conviveu, mesmo antes da Cats, quando ela cozinhava lá na nossa casa, cozinhava para os vizinhos, né, que participavam dos aniversários. Né? Todo mundo lembra dela com muito carinho. Ela realmente marcou mesmo a vida das pessoas. Agregadora, né? Era aquela pessoa que realmente trazia as pessoas. Ela fazia questão de receber todo mundo em casa, tudo ela queria que fosse lá em casa. Né? E não se preocupava se isso ia dar mais trabalho, se ela ia ficar mais cansada, não. Para ela era um prazer aquilo. E as pessoas gostavam de estar lá também. Com certeza. Quando a gente é bem recebido, a gente percebe. É algo em torno da comida. Sempre em torno da comida. E olha, uma outra curiosidade, né? Quando ela abriu aqui essa unidade, eu não sei se você chegou a conhecer antes como era o funcionamento lá na loja do centro, que foi a primeira unidade. Lá não tinha atendimento de salão, né? Então era só as pessoas era mais assim, as pessoas iam, pediam e pegavam o pedido e sentavam, né? Não tinha esse atendimento de mesa. Então isso também foi um grande desafio para ela. Nunca tinha trabalhado com isso, tipo serviço de restaurante, como assim? Vai ter garçom, vai ter cardápio, né? Mas assim, eu incentivei, eu falei, mãe, mas lá naquele local precisa, né? Tem que ter. Vai ter essa demanda, né? Quando a primeira unidade iniciou, era uma outra Manaus, né? Eram outros negócios, eram outras empresas que tinham. Então, era para aquele momento estava adaptado, mas o mundo vai mudando. Vai mudando, a gente tem que se adequar. O próprio cliente vai pedindo outro tipo de atendimento, de serviço, e você tem que, responder. Adaptar. Claro, preservando a sua história, a sua tradição, mas tentando atender aquela necessidade. E aí a ideia foi criar esse espaço, né? Que ela, quando ela falou com o arquiteto daqui do projeto, eu não fui com ela, foi sozinha. A gente não sabia que ela tinha ido, né? Ela foi lá com ele, conversou, ele era nosso amigo, meu super decidida. Mas ela foi lá com ele e falou, olha, é o seguinte, mas eu quero que seja um estilo bistrô francês. Ela foi dando, né, as ideias do que tinha em mente, o que tinha na mente dela. Né? Mas ela queria criar esse ambiente agradável, porque é o que você falou, não é só a torta que é uma delícia, não é só o produto, é tudo, o conjunto. É o conjunto, é o ambiente onde, né, as pessoas vão estar, é o atendimento, a qualidade, é a música que está tocando, né? Inclusive no banheiro. Olha, eu falei, tem que ter caixinha de som no banheiro também.
E a primeira playlist da Cats, modéstia à parte, foi eu que montei. Agora tem outras, mas Ela vai lembrando das Eu vou coisas. Ela disse que eu não lembrando. tinha contribuído com nada. Não né? é? Não, Ela já até lembrou agora de eu a não primeira lembro. playlist, os quadrinhos, né? Que eu te falei mais cedo, cada quadrinho desse, as imagens, as molduras, tudo isso foi pensado um a um. minimamente, né? Eu fui. Cada imagem dessa, eu sei que esses quadrinhos fazem pensando, sucesso, que as pessoas tiram foto dos Muito quadrinhos. lindo. Cada imagem dessa foi eu que pesquisei. Muito lindo. Selecionei, levei na loja para montar, pra gente colocar aqui na loja. Que a gente queria fazer isso, assim, ter esse ambiente assim. E é tudo muito lindo. Olha, vocês estão de parabéns. E a gente não podia finalizar nosso papo aqui, né? Na verdade, finalizar para os espectadores, mas a gente vai continuar aqui comendo Por favor. de uma forma melhor do que essa, né? Dizendo assim que vocês continuam se esforçando para continuar transmitindo esse legado tão lindo, tão especial, né? Que é a Cats Torteria. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigadíssimo. Obrigada, Tati. Obrigada mesmo. Percebido, de verdade, obrigada mesmo. Muito lindo, viu, gente? Nem doeu. Nem doeu. Para comemorar, nada melhor do que um bom espumante com uma boa torta. A gente quase não falou dele, mas sem essa pessoa, É verdade. isso aqui não existiria, O dia a gente. dia não aconteceria. E ele vai servir pra gente agora um espumante que vai ornar com as tortas, né? E vai tomar junto com a gente, tá, Mocha? Claro. E essa parte ele vai Que gostar de linda essa participar. garrafa, olha. Vamos ver se ele vai passar no curso de sommelier. Ao mesmo tempo. Pois é. Aí. Cadê a sua taça? Faltou a sua, né? E um brinde à Cats Torteria. E é o papo de anestesista. Tchim, tchim. Tchim, 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 tchim. Agora sim.